muitas coisas com relação à educação de filhos, e o foco desse estudo foi educar para a eternidade. Né? A gente viu que, independente de qualquer conquista que se possa ter na Terra, né, que a gente viu que mais importante do que os filhos serem bem educados, né, pessoas de bem, honestas, trabalhadoras, um profissional de sucesso, que isso é bom, mas isso vai durar 50, 60, vai lá 100 anos e acabou-se. Né? E essas conquistas são pequenas em vista da eternidade. Por mais que a gente queira isso, e isso é bom, isso deve ser buscado, não pode nunca ser o foco da educação. O foco de nós, como pais cristãos, tem que ser preparar nossos filhos para a eternidade, pensar na vida futura, né? Pensar sempre que eles são almas eternas, que a vida vai continuar. Então a gente tem sempre que ter em foco isso aí. Mas chega um ponto que o nosso alcance para. A gente pode fazer algumas coisas, mas a gente não pode fazer tudo. Chega uma hora que a minha limitação como mãe, a limitação de vocês como pais, vai aparecer. Né? Então, até onde vai a minha responsabilidade? Esse é o foco de hoje. Né? A gente já cobrou muito dos pais, né? Já cobrou muito das mães, estar presente, se sacrificar, abrir mão de muita coisa, abrir mão do nosso sucesso profissional para estar lá presente com os filhos, para estar lá ensinando a palavra de Deus. Já cobramos muito dos pais, de ser exemplo, né? Já cobramos muito das mães. A gente já falou muito sobre a nossa função. Agora, até onde vai a minha função? Até onde eu posso fazer? A gente está chegando no limite das nossas atribuições. Né? E esse é o ponto que a gente vai discutir. Lucas 9, do 59 ao 60. Pode ler, quem encontrar. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Será que Jesus foi insensível aqui? Imagina aí, Jesus chega para uma pessoa e diz: siga-me. Peraí, Jesus, estou ali enterrar meu pai. Né? Jesus, não, deixa eu lá, vamos comigo. Foi insensibilidade da parte de Jesus falar assim? O que é que vocês acham? Está vendo que comigo ninguém participa? Estou dizendo. E aí, foi insensibilidade da parte de Jesus ou não? Por quê? O pai dele tinha acabado de morrer, que ele só queria ir lá, 2 minutinhos para fazer o funeral e voltar. Será que não dava para esperar? 5 minutos. Provavelmente não se tratava de que o pai dele acabasse de falecer. Né? Provavelmente não se tratava que ele iria lá realizar o funeral e voltar. Ele estava se referindo a uma tradição judaica que dizia que os filhos eram responsáveis pelos pais na velhice até a morte. Jesus até critica os fariseus porque davam um jeito de burlar essa lei, né, dizendo que a ajuda que daria aos pais, se entregasse no tempo, você se livrava dessa obrigação. Jesus critica os fariseus por darem esse arranjo, porque a lei, né, e a tradição dizem que os filhos deveriam cuidar dos pais na velhice até a morte, cuidar dos pais na velhice até o fim. Então, provavelmente o que esse homem estava dizendo era o seguinte: espera aí, Jesus, meu pai, que provavelmente já é idoso, deixa eu cuidar dele, deixa eu cumprir minha responsabilidade. Quando ele morrer, que eu estiver despreocupado, que eu não tiver mais ninguém dependendo de mim, eu vou seguir. Provavelmente era isso que ele estava se referindo. Mas Jesus responde: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a você, vai e anuncie o reino de Deus. Jesus está dizendo: isso não é prioridade. Não é, a ordem não foi essa. Né? E por que Jesus diz isso? Né? Onde é que está a falha desse homem? Será que a gente consegue ver exemplos diferentes na Bíblia que se opõem ao exemplo deste homem? Vamos ver Mateus 9:9. Seria um exemplo igualzinho, sendo diferente, né? Exatamente o oposto.
Mateus 9:9. Aí outra pessoa já... Não, agora não. Só Mateus 9. Adiantando assim. Será que Mateus também não tinha responsabilidades? Será que não tinha pessoas que também dependiam de Mateus? Ele estava ali no pleno expediente de trabalho, né? Estava ali trabalhando. Ele podia ter dito: peraí, Jesus, falta 3 horas para terminar meu posto, daqui a pouco eu fecho e vou. Ele podia ter dito isso. Ele podia pelo menos ter encerrado o dia de trabalho. A Bíblia diz que ele se levantou e foi. E seguiu. Olha a diferença de atitude, né? Quando Jesus chama seus discípulos, Ele quer que larguem tudo por Ele. Ele quer que abram mão de tudo. A gente cantou agora há pouco. Ainda não dou tudo aquilo que posso te dar. Vou falar. Vamos chegar nesse ponto. Ela está dizendo assim, certo? Tá, se todo mundo vai abandonar os pais por aí, né? Os asilos já estão cheios. E a gente fazendo isso, né? Vai ficar pior ainda. Mas peraí que a coisa ainda vai ficar pior. Ainda vai ficar pior. Se a gente resolver o problema, ele ainda vai ficar mais difícil. Será que a gente resolve? Né? Então você vê que Mateus ele tem uma postura diferente. Né? Então, o que Jesus quer dos seus discípulos? Quer tudo. Né? Eu ainda não dou tudo aquilo que eu posso te dar. Estou dando pouco. Ainda vai ficar pior. Quer ver? Lucas 14:26. Fica difícil agora. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, e mulher, e filhos, irmãos, e aí a sua própria vida não pode ser justiça. Olha só. Não estava falando só do pai dele. Aí Jesus chega aqui e diz: olha, quem não aborrecer, e o sentido de aborrecer aqui é abandonar, é deixar, é afastar de si, né? Afastar de si o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs e a própria vida, não pode ser meus discípulos. Deus assim, é tudo. Você vai largar tudo. Esse texto, né, eu admito que ele é extremamente difícil de entender. Algumas versões, né, vão traduzir como amar mais, né? Quem não amar menos, né? Quem não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos. Outro, quem não amar menos seu pai, sua mãe, seu irmão do que a mim, né? Será que se trata de amar mais, amar menos, né? O original, o verbo misser, que é aborrecer, ele é literalmente odiar, botar para longe. Né? Sabe quando tem uma comida que você não gosta, que você faz assim, né? Afasta? É esse o sentido de aborrecer. É uma coisa que você enjoa e bota para longe. Né? E é difícil entender. Né? Eu não entenderia, né? Mas vou pegar emprestada aqui a argumentação de Bonhoeffer novamente. Né? Agora no livro Discipulado. Que ele vai dizer o seguinte: o discípulo, para iniciar o discipulado, ele deve confiar exclusivamente no mestre e não no suporte de seus amigos e parentes. Para iniciar o discipulado, para seguir a Jesus, eu não posso ir me apoiando em outra pessoa. Eu não posso iniciar minha vida cristã agarrado na minha mãe. Minha mãe é o meu suporte. Eu estou nessa porque ela está. Eu estou nessa porque ela me ajuda. Ou no meu filho. Eu vou seguir a caminhada cristã por causa do meu filho. Porque eu quero que ele siga Jesus. Porque eu quero que ele seja salvo
salvo, então vou investir na santidade por ele. Ou por causa do marido. Ah, meu marido é crente, eu vou para a igreja para acompanhar ele. Ou eu vou para a igreja porque eu quero que ele seja salvo. Entende? Eu não posso estar na caminhada cristã por mais ninguém, nem apoiado em mais ninguém que não seja Cristo. Então eu estou aqui agarrada com a minha mãe, né? Eu vou para a igreja porque minha mãe me ajuda, porque minha mãe me dá apoio. Eu vou para a igreja porque eu quero que minhas filhas vão para a igreja. Vai chegar uma hora que Jesus vai chegar e vai dizer: larga ela, larga teu filho, larga tua mãe. Você vem ou não vem? Eu vou lá minha expressão. Porque, por exemplo, na vida da gente, você tem que lugar de prioridades. E às vezes você, por exemplo, você coloca o seu trabalho como sua prioridade. Então, eu trabalho e o que tem ao redor, eu vou administrando, mas não deixo de lado. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu vou deixar meu pai e minha mãe, eu vou seguir aquilo. Isso não quer dizer que eu vou deixar literalmente. Porém, a primeira coisa é que no trabalho, por exemplo, você monta a sua rotina através do seu trabalho. Ou seja, você não vai colocar outra atribuição no horário do seu trabalho. Mas outro ponto que eu queria frisar seria o seguinte: será que a gente está disposto a literalmente seguir a questão com se eu vejo uma iminência no meu trabalho, por exemplo, meu trabalho que é algo mais do que mesmo, ele colocar o trabalho enquanto você vai defender um princípio cristão, entende? Então, será que realmente a prioridade do está sendo Cristo, ou é da boca para fora, só porque porque eu vou para o lugar, eu vou para a igreja? Não. Porque muitas vezes você vai cair nessa situação: será que tu vai defender Cristo quando tu vê a iminência no trabalho, de algo que tu também natural de ser ameaçador? Então, o meu ponto de vista é colocar Cristo em primeiro lugar, você bater de frente, não uma coisa bater de frente, mas assim: Cristo, eu vou fazer isso aqui. Por isso que diz, tu não posso aqui não fortalece. A partir do momento que eu posso, naquilo que me fortalece, você vai ter que, por mais que eu veja a início daquilo ali, quando isso no trabalho, seja o que for, mas você tem um foco, você crê realmente em Cristo, você não vai também. E você vai acreditar que Ele vai fazer o que é certo, Ele vai preservar que Ele se for para o seu tempo. Amém. Exatamente. Então, um exemplo aí, falando, por exemplo, da questão do trabalho, né? Será que a gente está disposto a obedecer, apesar de pagar um preço no trabalho? Né? Por exemplo, muito interessante. Mas, voltando aqui para a questão das relações familiares, né? Aquela questão que a gente estava discutindo, a ideia é que o discipulado, ele é absolutamente individual. Ele é absolutamente um indivíduo. Deus sempre tratou a comunidade de Israel como uma comunidade, né? Era um todo assim, né? Era um monte de gente. Então, aquela história: a nação pecou, né? A nação se voltou para Deus, o meu povo está corrompido. Não é todo mundo. Né? Então, embora Deus trate a nação de Israel como um conjunto, né, a gente não pode esquecer que a ação do indivíduo, né, ele sempre trabalha também como um indivíduo, como cada pessoa se comporta perante ele. Então, por exemplo, a cidade de Jericó foi destruída, mas Raabe e aqueles que acreditaram na palavra de Raabe e entraram na casa dela foram salvos. Individualmente, Deus alcançou Raabe, individualmente. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, um anjo foi para a casa de Ló resgatar ele. Né? Então, sempre há o trato individual. Né? A terra de Moabe não era o povo prometido, não era o povo eleito. A aliança não era com Moabe, a aliança era com Israel. Mas Ruth, dentre os moabitas,
achegou-se a Deus e fez parte da genealogia de Jesus, individualmente. A gente vê lá em Mateus 8:10, uma passagem que eu acho belíssima. É bem interessante, vale a pena a gente ler. Mateus 8:10. Uma das curas que Jesus realizou. Quem lê? Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Para quem Jesus está dizendo isso? Para um mestre da lei? Para um levita? Para um sacerdote? Centurião. Um centurião romano. Vocês têm ideia de como os judeus odiavam os romanos naquele tempo? Os romanos eram os opressores, os romanos perseguiam, os romanos dominavam, escravizavam, né, maltratavam. Então o povo de Roma, né, os romanos, eram os perdidos. Mas aquele centurião romano, aquele homem, individualmente, ele teve mais fé que qualquer um em Jerusalém. E Jesus reconheceu isso, né? Então, tudo que a gente fez, né, até agora, né, no nosso estudo, tudo que a gente estudou, tudo que a gente treinou, tudo que a gente falou, é para preparar nossos filhos para a vida eterna, preparar nossos filhos para a salvação, para ter um encontro com Jesus, né? Nós nos sacrificamos, nós ensinamos, nós passamos a vida inteira nos dedicando a isso, mas vai chegar um momento na vida dele, se não chegou, vai chegar um momento em que Jesus vai dizer: olha, se quer ser meu discípulo, esquece tua mãe, esquece teu pai, esquece teus filhos, esquece os irmãos, é você e eu agora, tá só nós dois. Vai, você vem, né? Vem, vai me seguir mesmo, né? Vai chegar um instante em que o encontro com Jesus, ele é absolutamente individual. E nesse ponto, quando esse momento chegar, ele não pode chegar para Jesus e dizer: a minha mãe já é crente, eu vou para a igreja com meus pais. Jesus vai dizer: não estou falando disso. Não é disso que a gente está conversando, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 12:1. Deixa eu ver outro Gênesis. Gênesis 12:1. Pode ler, Rosa? Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha o chamado de Deus para Abraão. Não é interessante? Quando Deus chamou Abraão, Deus disse claramente: olha, é você e eu. Você vai deixar toda a tua parentela, deixar a tua casa, e você vai me seguir. E olha, que ele já tinha ido até Arã, né, até a terra de Padarã com o pai. E tinha se instalado lá. Muitas vezes, né, a gente se apoia na nossa rede de relacionamentos para garantir o nosso cristianismo, né? Como se isso fosse uma garantia para nós mesmos da nossa salvação. No Novo Testamento também aconteceu isso. Você vê que nós tínhamos a igreja, a comunhão, né, a comunidade dos salvos, dos cristãos, dos primeiros cristãos. Estava todo mundo lá empolgado, eufórico, né, com a nova mensagem, eufóricos com o evangelho, muita gente se convertendo, a igreja crescendo, estava tudo ótimo. Mas Ananias e Safira, eles foram desobedientes. E o que aconteceu com eles? Eles foram mortos, eles foram punidos. Porque da mesma forma que a salvação e o discipulado é individual, a condenação também é individual, né? Eles não podiam se apoiar na congregação. Judas era um dos 12, grupo mais seleto, né? Escola particular, atendimento
estivesse diante de Deus, ele poderia dizer, não são dos 12, eu estava lá junto com eles. Mas Judas se perdeu. Né? Estar entre os 12 não fazia dele um chamado. Né? Então não importa se fazemos parte de um grupo, de uma congregação, né? Isso não nos assegura um lugar no discipulado, isso não nos assegura um lugar entre os discípulos. E como pais e mães cristãos, a gente tem que ter isso em mente. Porque às vezes a gente se dá por satisfeito, ou a gente diz missão cumprida, quando os filhos estão na igreja. Faz parte de um grupo de jovens, às vezes até da liderança, faz parte do evangelismo, faz parte das ações da igreja, e às vezes canta, diz aí. A vida do crente não é um morango. Eu ia para a terra dele assim, isso dá certo. A gente pensa que é, né? Você está dizendo, não é. Não é um morango. Ele gosta de morango, então não é um morango. E é isso, né? Às vezes a gente acha que, graças a Deus, cumpri minha missão, meus filhos estão tudo na igreja. Né? Aí, ó, o Tendinha, né, canta desde pequenininho, eita, que bênção, graças a Deus, missão cumprida. Ele ainda está no nosso braço, ele ainda está pegando na nossa mão, é a gente que está trazendo, é a gente que está instruindo, é a gente que está mandando, entende? Ele ainda não nos aborreceu, ele ainda não se livrou das nossas mãos para encontrar-se pessoalmente com Jesus, né? Face a face. Então, quando Jesus diz, segue-me, eles não poderão, né, olhar para Jesus e dizer, mas eu já frequento a série, eu faço parte do grupo de louvor. Jesus vai dizer, não, é você e eu. Você segue-me, é um encontro pessoal, é um encontro individual, né? Então, eles não poderão argumentar nada como minha mãe é crente, meu pai é crente, porque vai chegar um momento, e esse momento pode ser mais cedo ou mais tarde, mas nós nunca podemos pressupor que ele já aconteceu. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que ficar do lado de fora da sala, e será somente eles e Deus, para que ele diga se segue ou não. Abraão, né, teve um momento, não tem a referência, mas ela está por aqui. O sacrifício de 22. Gênesis 22. Vamos ver do 1. Do 1 ao 8. Gênesis 22, do 1 ao 8. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Imagina a cena, Abraão e Isaque saem, né? A gente vai ali e já volta. Sai,
sobe o monte, daqui a pouco volta os dois, aí sabe, aí como foi o passeio? Aí diz, foi legal, o papai tentou me sacrificar, mas nem precisou. Mas a cara de sai, como é essa história? Ele subiu o monte disposto ao sacrifício. Mas por quê? Lembra que quando Deus chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela. A fé de Abraão tinha que ser exclusivamente em Deus. E o que foi que Deus prometeu a Abraão? Uma descendência. Mas Abraão tinha que saber que a promessa dependia de Deus e não de Isaac. Como é que eu posso ter uma descendência se eu não tenho filho? Ele dizia a Abraão, né? Abraão dizia a Deus, não era assim? Ah, Senhor, como é que pode? Como é que eu vou ser pai de uma grande descendência se eu não tenho filhos? E ele, 25 anos nessa peleja, prometeu não chegar. Aí o filho chegou. Aí ele, agora sim, realmente. Mas a promessa depende de Isaac? Não, a promessa depende de Deus. Ainda que Isaac não estivesse ali, ele seria pai de uma grande descendência. Como? Só Deus sabe. Né? Jesus disse, dessas pedras eu faço filhos de Abraão. Se Deus quiser, faz dessas pedras descendentes de Abraão. E quando a gente lê aqui o 21:12, ele diz que é de Isaac que será chamada a descendência dele, né? De Isaac, né? Ele já tinha dito a ele também. E ele tinha tanta fé que ele sabia que não dependia de seu filho. O que acontece com a gente é que muitas vezes a gente pensa que a promessa de Deus para nossos filhos depende de nós. A promessa de Deus para eles vai depender de mim. Então eu vou fazer, eu vou batalhar, eu vou ensinar, eu vou fazer tudo, né? Porque eu acho que depende de mim. E em um dado momento, Deus vai chegar para a gente e vai dizer, leva eles para o altar. Abre mão. Porque chega uma hora que não depende mais de nós. Chega uma hora que a gente tem que entregar a Deus e crer no milagre. E crer na ação de Deus, porque não depende mais de mim. Vai chegar um momento em que serão só eles e Deus. A escolha por Cristo é uma escolha pessoal e tem que ser feita olhando exclusivamente para Cristo e por causa de Cristo. Os filhos não podem se achegar a Deus por nossa causa. Eu vou para a igreja para agradar minha mãe. Eu vou para a igreja para agradar meu pai, para agradar meu marido, para agradar minha esposa. Mesmo que a gente não diga isso verbalmente, mas no fundo do coração, né? Se essa for a causa. Se esta for a causa, não somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque a única coisa que nos atrai ao discipulado para Cristo é o próprio Cristo. Ou a gente entra nessa por Ele, ou não valerá a pena. E é nisso que Jesus chama as pessoas e diz, segue-me. E Ele diz, deixa tudo para trás e segue-me. Porque ou você me segue por minha causa, ou não venha. Não é para me seguir se escorando no pai, na mãe, no filho, no avô, na avó, no marido, na esposa. Venha por mim, ou não venha. Né? Lewis, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, quando um jovem que frequentava a igreja simplesmente pela força do hábito se dá conta de que honestamente não acreditava no cristianismo e para de ir, desde que ele não faça isso, né, para aborrecer os pais, mas sim por uma questão de honestidade, o Espírito de Cristo talvez nunca tenha estado tão próximo dele como quando tomou essa decisão. Olha o que Deus está dizendo é o seguinte, quando um jovem vem para a igreja só porque se acostumou, porque vem desde pequenininho, na força do hábito, mas isso não é real para ele. Ele não crê, ele vem só por vir. Quando ele para de vir, quando ele honestamente admite isso e para de vir, Deus diz que ele está mais perto de Cristo do que antes. Porque ele pelo menos reconheceu. Dali para frente ele vai precisar de um novo nascimento. Vir por vir, está aqui no meio da gente, se sentindo parte sem ser, não vai levá-los a lugar nenhum. Não vai conduzi-los a lugar nenhum. Sem que reconheçam a necessidade de um novo nascimento. A gente precisa se livrar, né, da tentação de entrar na rotina. A gente precisa entender que uma hora nossos filhos terão que
se deparar com o chamado ao discipulado. E quanto antes reconhecer isso, melhor. Se o filho faz isso quando ele ainda está 13 anos, eu não quero ir para a igreja. Eu não acredito. Aí eu penso o seguinte, imagina, o menino tem 13 anos, né? Uns 13 anos, não quero mais ir para a igreja. Vamos pensar em outra situação. Ele chega e diz, eu não quero mais ir para a escola. Vou vender miçanga na praia, vou viver da minha arte. Né? Você é hippie, não quero mais ir para a escola. A gente deixa? A gente não deixa. Porque a gente sabe o que é melhor para eles. Agora, se eles crescem, né? Chega numa fase da maturidade, está na faculdade, não quero mais ir para a faculdade. Ai, meu filho, o que é que eu posso fazer? Existe um limite que a gente tem controle sobre eles. Quando tiver, você vem. Porque aqui, queira ou não, você está ouvindo o evangelho. Uma hora ou outra essa palavra toca. Né? E fica guardada. Fica guardada. O que eu fez a Rosa, porque ela já tem falado isso nas outras aulas, né? Mas às vezes tem gente que não está acompanhando tudo e chega nessa parte da aula e entende que, independente da idade do filho, então você tem que respeitar, já que ele disse que não quer mais, então você diz, então não vou levar para a igreja, eu não vou obrigar. Mas veja bem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A educação cristã ela é um processo de semear. Né? Então, enquanto a gente tem o domínio, né? Enquanto a gente está, né? Porque aqui o começo da aula foi até quando vai ter responsabilidade. Enquanto a gente está nesse tempo da responsabilidade, você tem que fazer. Exatamente. Como ela disse aqui na ilustração da escola. Né? Então eu tenho visto muitos pais abrindo mão muito cedo da educação cristã. Desistindo muito rápido. Não é tempo de desistir, porque, não, segundo justamente o curso do mundo, né, você deixa seu filho decidir com bebê hoje em dia. A gente falou sobre isso. Né? Mas enquanto estiver sob seu domínio, você tem que fazer por fé, por amor, porque você tem um compromisso com Deus. É você quem tem. Por isso você faz com o filho. Você está respondendo diante de Deus. Isso. Agora, dado todo o tempo da semente, aí ele vai se tornar um adulto e ele vai ter, porque você semeou, a oportunidade consciente de decidir. Eu quero ir para a igreja ou eu não quero ir para a igreja. Mas você sabe que ele decidiu consciente, porque ele sabe a verdade. Por que a gente acha que um adolescente de 12 anos tem condição de decidir por Cristo, quando ele não tem condição de escolher o que quer ser quando crescer? Ele não tem condição de escolher o que vai fazer da vida. Ele não tem condição de escolher quase nada. Né? Ele não pode. A gente não pode permitir que um menino de 7 ano, de 8º ano, pode estudar. Ele não tem maturidade para escolher isso. Por que eu acho que ele vai ter maturidade para escolher por Cristo? Então, ainda é muito cedo. Né? Ele falou certo, assim, não, tem que esperar a maturidade da escolha. Assim, é semear. A gente não lembra do semeio. Será que eu estou semeando de uma maneira que eu estou buscando efetividade ou será que eu estou buscando assim, não, eu estou na livraria e ele estou semando, entendeu? Então, muitas vezes você tem que analisar. Será que eu tenho um foco mesmo de semear? Ou é apenas uma justificativa? Não, eu estou fazendo minha parte ali, eu deixo ali, eu boto um negócio para ele assistir ali cristão, então eu estou semeando dessa maneira. Será que você está se preocupando? Porque quando você se preocupa mesmo, você vai. Não, qual é a melhor maneira de eu ensinar? Né? Não é qual é a melhor maneira de eu ter conhecimento? Né? Qual é a melhor maneira de ensinar ele aprender tal coisa? Entende? Será que essa maneira de você semear ela vai sacrificar mais a sua rotina? Mas será que você está disposto também a sacrificar? É aquela situação, né? Você chega cansado. Mas será que você está disposto, aquele tempo que você está cansado ali, ao invés de botar o seu filho, para pegar o celular e assistir um desenho, será que você está disposto a se sacrificar ali para semear, para
será que ali é. Será que se. Foi justamente isso que a gente discutiu nas outras lições, né? Que que a gente trazia o filho para a igreja, orar na hora do almoço e achar que isso é o bastante, pelo amor de Deus, né? Não é o bastante. A gente tem que ser insistente, né? Incutir, como a palavra diz, inculcarás na sua mente, no seu coração, tem que ser insistente, estar presente, ensinar, corrigir na palavra, ensinar na palavra o dia todo, o tempo todo, toda hora, e vir para a igreja e dar exemplo, e é testemunho. E é cansativo o processo, não é fácil não, é essa luta mesmo, para incutir na mente deles o Evangelho. Né? A idade da maturidade, ela é relativa de pessoa para pessoa. Tem gente que mais cedo alcança a maturidade, tem gente que demora muito mais. Né? Mas a questão é que não podemos deduzir que são cristãos por estarem aqui. Não podemos nos dar por missão cumprida só porque eles fazem parte do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, estão na igreja, porque eles podem ainda não ter tido um encontro pessoal com Jesus. E a coisa só é para valer quando eles se encontram a sós com Cristo. Imagina alguém que está treinando para saltar de paraquedas. Né? Então, o treinador, ele dá todas as orientações. Ele mostra como o paraquedas funciona, ele mostra como abre, ele faz simulação, ele faz o treino no chão, né? Para finge que está pulando lá no chão. Ele aconselha, ele encoraja, olha, vai dar certo, é legal e tal, me veja fazendo e tudo. Aí chega uma hora que a pessoa está lá no avião e é ela sozinha. Ou vai ou não vai. E ela não vai ser um paraquedista enquanto ela não pular sozinha. É esse momento, é para isso que a gente está preparando nossos filhos, para esse momento. Né? E o que a gente tem que fazer é dar a eles todas as instruções, todo o encorajamento, né? Como um bom treinador faz, e dar exemplo, e motivá-los, e incentivá-los, e ensiná-los, e incutir a palavra de Deus. Mas vai chegar uma hora em que ele está lá, no avião, e Jesus vai dizer, venha. Ou ele salta, ou ele desiste. Romanos 14, 12. Oi. Eu não sei se eu fiz correto, mas eu fiz. Porque meus meninos, eles iam fazer batismo. Com 14 anos não faz, com 15 não faz, com 16 anos também não faz. Vocês só fazem quando vocês tiverem 18 anos, vocês vão fazer. Esse completaram agora dia 25, esse completar 18. Meu grupo 2, então para vocês. A decisão agora é de vocês. Eles estão sendo discipulados. Vocês agora cabem com essa decisão. Eles ficaram calados, se pararam. Joguei para cima dele. Não sei se eu consegui fazer o certo, mas eu fiz o fim. A questão da idade, como eu digo, ela é muito relativa, né? Tem gente que com 18 anos não está na idade da maturidade. A gente chega aos 40, meu Deus do céu, ainda não chegou, né? Demora. Tem gente que mais cedo, até pelas dificuldades da vida, consegue amadurecer mais rápido. Eu não sei dizer qual é a idade, mas eu penso, se ele não tiver maturidade para decidir sobre a sua vida terrena, que maturidade tem para decidir sobre a vida eterna? Né? Então eu acho que às vezes, muito cedo, a gente entrega os filhos ao batismo. E não é à toa que a gente vê depois tantos filhos de crentes se desviando. Eles não se desviam, eles só não se converteram, de fato. Né? Então, talvez seja prudente, eu concordo com o que você, talvez seja prudente a gente esperar um pouco mais, né? E ter certeza da seriedade daquilo. Porque às vezes vai porque os amigos vão, vai porque vai agradar os pais, vai porque quer uma foto no Instagram, e essas coisas acontecem, né? Mas não é aquele momento, não estão aborrecendo todo o resto para ver a Cristo. Então, se não tem maturidade para decidir sobre a vida terrena, né? Que maturidade terão para pensar nas coisas espirituais? Então, acho que é prudente, sim. A gente pisa no freio. Qual é a sua é o fato Como é? qual é o momento certo do batismo?
E, primeiramente, eles têm que ser verdadeiramente convertidos. Né? O batismo representa a manifestação pública da conversão, é o testemunho público da conversão. Então, será que ele é de fato convertido? A gente tem que ter a certeza disso. A gente não, eles principalmente, tem que ter a certeza disso. Se eles pedirem o batismo, a gente tem convicção, a gente só pode acontecer. Porque se realmente ele não vai ser apenas mais um Às vezes a gente tem como perceber a maturidade dos filhos, sabe? Às vezes a gente percebe no comportamento, né, que facilmente é levado pelos amigos. A gente consegue perceber no dia a dia, principalmente a gente que está em casa, né? Os de fora às vezes nem tanto, mas a gente está em casa. A gente consegue perceber o testemunho, né? Mas aí a maturidade ela é relativa para cada pessoa. Pode dizer. Mas é como aquela situação, por exemplo, você está enxergando o seu filho para fazer uma coisa. E não você tem total volume sobre aquele conteúdo, assim, conhecimento. Então o aluno diz, ó, essa prova aqui, você vai ver integral, derivada, ele diz, não, eu já sei fazer soma, multiplicar e dividir, eu consigo desenrolar. Você vai saber, você não vai desenrolar, porque você já tem o conhecimento, você já sabe aquilo. Então, para você ter a decisão, você dizer, não, porque como você falou, o fato de você dizer, não, eu aceito aquilo ali, né? Ou seja, assim, é uma função pública que você está dizendo, eu aceito isso aqui, porque você sabe também qual é o preço daquela aceitação ali, né? De você fazer aquela opção. Então, muitas vezes, quando cai nisso, então, você como pai, você tem que ter esse discernimento, seguramente disso. O seu pai vai assim, de avaliar. Será realmente que ele já tem conhecimento para ter? Eu acho que vai nesse sentido. Eu achei interessante essa colocação, porque isso faz a gente pensar uma coisa. Vale a pena a gente esperar pelo menos a adolescência, porque eles estarão expostos a tentações que na infância não tem. Né? Então, eu acho que a adolescência ela é um teste muito, né, muito pesado. Então, como você citou, né, eu sei que eles vão passar por isso. Então, às vezes, com 12, 13 anos, o menino ainda não tem, né, até as tentações sexuais, por exemplo, ainda não vivenciou aquilo. Mas quando aí estou fiel lá, filho. Mas quando começa, né, a surgir os desejos, as tentações, aí de repente a fraqueza humana aflora. Né? Então talvez valha a pena deixar pelo menos o teste dessa fase complicada da adolescência. Eu acho isso muito interessante, porque eu, assim, praticamente você fala, eu tive isso, porque eu disse praticamente, nasci dentro da igreja, minha mãe embarrava os cordeiros de Cristo. Me batizei até de uma forma imatura, porque na época que eu batizei, tive aula, mas o amadurecimento não tinha chegado até. Por quê? Porque assim, eu entrei para me batizar, porque eu queria entrar, para entrar no conjunto de coral, que na época era pré-requisito para você entrar no conjunto. Então assim, a cabeça da pessoa não tinha amadurecido. Mas minha mãe, como você falou, né, na responsabilidade, quando ela fala, na responsabilidade, ela vai, não quer que hoje não, mas eu me lembro que até meu irmão, assim, meu irmão Samuel, disse, não, eu não quero hoje não, eu estou cansado, eu imagino, na época, eu disse, não, mas vai no colo, a pé, mas vai. Entendeu? Então a gente, nós três, assim, passamos por esse processo, eu e meus irmãos. Mas assim, como você me falou, na fase adolescente, é uma fase muito difícil, principalmente para a criança que nasce com perfeito. Você, de certa forma, na escola, você é diferenciado, ou você é rejeitado, então você é o adolescente que quer se sentir turmado. Então, assim, quando eu atingi a maioridade, eu chutei o pau da barraca, eu não quero mais. Mas o que minha mãe plantou no meu coração, ficou e na hora certa germinou. Entendeu? Germinou tanto para mim como para meus irmãos. E na hora certa, o amadurecimento, nós voltamos para Cristo. Eu, no meu caso, por exemplo, senti muita saudade. Eu, num momento assim na minha vida, eu senti saudade
precisar falar, entrar nesse ponto. A nossa denominação, a Ação Evangélica Brasil, a gente tem no nosso estatuto a liberação de batismo a partir de 12 anos de idade. Certo? Então a gente pode batizar a partir de 12 anos. Nós acreditamos na conversão de crianças, real, e por isso a gente acredita, com denominação, que esse é um tempo que a gente já pode abrir agora. Respeitamos a decisão de cada pai e tudo mais, no incentivo da gente aqui, a gente encaminha os nossos filhos desde muito cedo ao Senhor, e tem coisas que não bastam discernimento simples e humano para a gente dizer que aconteceu ou não aconteceu. Então, não pode levar a culpa se o filho se batizou com 12 e depois se desviou. Você também não pode dizer se ele se converteu de verdade ou não. Porque tem crianças que se converteram de verdade e se desviam de verdade e voltam de verdade. Mesma coisa de adultos, mesma coisa que adultos que se batizam depois e se desviam, entende? Então, a gente, não é para a gente polemizar isso e tal, né? Mas assim, é muito importante acreditar nas crianças, tá certo? E a gente não achar que sabe tudo quando diz respeito à fé, principalmente, tá bom? Para a gente dizer, não vou fazer agora. Né? Se você realmente está percebendo, você confronta em casa, olha, você quer se batizar, mas você não demonstra que você nasceu de novo. Ah, pai, então o que é nascer de novo? Aí você explica. Entende? Agora não só dizer não e pronto. Agora, se você tem um porquê não, aí você vai confrontar e você vai ensinar a criança. Tá certo? Então, aqueles pais que já deixaram seus filhos se batizar e que estão animados, discipulando seus filhos, continuem animados. Porque a gente tem, né, relatos, em maioria aqui na nossa igreja local, de que muitos que se batizaram na cidade não se desviaram. Estão firmes na fé. Eu me batizei com 9. Eu fui uma exceção na minha denominação batista. Eu me converti com 5, me batizei com 9. Tive altos e baixos. E, Rosa, só um detalhe interessante, contextualizado, né? As crianças estão tendo mais noção da sexualidade muito mais cedo. Então, a criança sofre tentação. As tentações de uma criança são diferentes. Mas hoje, essa questão da maturidade é muito relativa. E a nossa época está sofrendo muito uma antecipação da tentação na área sexual específica. Mas a tentação não é só no sexo. A gente, desde que entende de gente, a gente começa a ser tentado. Tentado a pegar na tomada, tentado a empurrar o colega, tentado a puxar o brinquedo do outro. Isso tudo é pecado. E tem criança que entende o pecado bem cedo e já decide bem cedo que eu vou seguir o Espírito Santo de Deus. Isso é errado, eu não vou fazer. Amém? Então, só para não ter pressão de que a gente não vai criar regras sobre isso. A SEB não diz que é regra se batizar com 12. A gente libera que a partir dos 12, porque a gente entende que deu um tempo para a criança. Né? Como eu disse, eu fui uma exceção. A gente já abriu exceção aqui na igreja e a exceção que a gente abriu, a gente foi feliz. A pessoa está super bem nos caminhos do Senhor, hoje já é mãe e já está fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. É isso, né? Eu acredito demais em conversão infantil também, certo? Crianças se convertem realmente. E como a gente falou desde o início, é algo individual. A conversão sempre é individual. Então, a gente como pai, a gente não pode julgar a salvação dos filhos, só a nossa, né? Mas pode instruir, orientar. No meu caso, assim, uma coisa que aconteceu comigo. Modéstia professor psicológica lembrou me da palavra. Só que meu filho não queria aquilo. Agora a gente tinha a intervenção da minha mãe, que eu já contei a outra vez, que ela dizia, não, deixa em casa. E aquele amor que eu achava que minha mãe estava por ele, mas eu não tinha a mesma fé, eu não queria. Então o que acontece? A gente trouxe início, ele se converteu numa escola dominical. E aí o que foi a diferença? Ele mudou de atitude. Acontece com ele é uma mudança. Assim como no adulto, Aí o que né? acontece? Gente, Deus, a gente não desistir. Assim sendo a Maísa, chegou na pandemia e disse, eu não vou estudar. Eu disse, beleza, 5 horas da manhã você se acorda e vai trabalhar com seu pai. Ah, mas eu não posso trabalhar. Eu disse, mas também eu não vou estar com
como o pessoal disse, tem que ser calma, calma, mas ter essa, né, essa percepção. Realmente, ele não é batizar isso, mas ele diz, eu quero que o professor Gabriel, assim como o professor Gabriel, na próxima vez que eu estiver pronto, eu já quero batizar. E isso é uma alegria para a gente. Vocês percebem isso? Quando eu aprendi, né? Quando você confessa, o Espírito Santo. E o nascimento é outra coisa, e o batismo é outra coisa. Então, cada ponto que você se confessa, o Espírito Santo de Deus ouvir, e o nascimento vem conforme a vontade de Deus, e o Espírito de Deus trabalha tudo. E o carinho é bom. Tem que respeitar cada etapa do processo, né? Vamos ver lá Romanos 14, 12, que é o foco, assim, né? É o ponto da gente hoje. Romanos 14, 12. Quem lê? Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse é o ponto. O que é que eu quero dizer? Que a gente faz tudo que tiver ao nosso alcance. Mas chega um momento em que cada um dará contas de si mesmo a Deus. E a gente, como pai, como mãe, a gente vai responder pela educação que a gente deu. A gente não vai responder pela salvação dos nossos filhos. Porque a gente não escolhe por eles. A gente não decide por eles. Entende? Porque às vezes dá angústia, né? Ah, meu filho, tá... Sim. O que é que você vai responder diante de Deus? Ele vai chegar para você e vai perguntar: você ensinou? Você orientou? Você foi presente? Você foi exemplo? Você orou por ele? Orei. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito nos colocarei. Ele não vai chegar para você e perguntar: mas ele é salvo? Ele se converteu, ele salvou. Você salvou ele? Porque não compete a nós salvar nossos filhos. Seria bom que fosse, né? Mas não. Se a salvação dependesse de nós, eles estavam mais perdidos ainda, que a gente não tem a menor condição de salvar a si mesmo quanto mais os outros. Né? A salvação deles não depende de nós. A gente não pode fazer mais do que nos foi dado. E a gente só vai responder por aquilo que nos foi dado. Todo missionário sabe que o papel dele é pregar, não é salvar. O missionário vai para o campo, entrega a sua vida ao ministério, morre no ministério, dedica-se integralmente a isso. Se nenhuma vida se salvar, ele não vai responder a Deus por isso. Ele vai responder pelo que ele fez, pelo que Deus mandou que ele fizesse. Deus mandou que ele pregasse. Ele foi e pregou. Ele vai responder por isso. Né? Então a gente tem que ter em mente que a gente deve cumprir, né, aquilo que nos foi incumbido de cumprir. Dentro da igreja também, né, Deus nos dá ministérios específicos e vamos responder por eles. Eu não vou responder diante de Deus pelo louvor. Né? Não vou. Mas eu vou prestar contas a Deus de cada lição que foi ministrada. Isso é uma responsabilidade enorme. Eu não vou prestar contas a Deus pelo filho dos outros. Prestar contas a Deus pelas minhas, foi quem Ele me deu. Mas eu não posso responder pela salvação delas. Eu só posso responder pelo que Ele me mandou fazer. E Ele me mandou ensinar, educar, ser exemplo. Porque Romanos 14, 12 diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Às vezes Deus dá muita responsabilidade a menos. Ele vai cobrar isso. Às vezes Ele dá menos. A um Ele deu 10 talentos, a outro deu 5, a outro deu 1. E ao que deu 1, Ele só vai cobrar 1. Ele não vai cobrar por 10 talentos. Vai cobrar só pelo que Ele deu. Né? Então, que isso sirva de alívio para os nossos corações. Que isso sirva de consolo. Que a gente faça o que nos foi dado fazer. Mas não extrapolar. Né? Não se martirizar. Porque não fez aquilo que não foi lhe dado fazer. E não foi nos dado fazer, escolher por eles. O discipulado vai ter uma hora que a gente vai ter que soltar a mão dos nossos filhos. Eles vão estar sozinhos, frente a frente com Cristo, e Cristo vai dizer: siga-me. E a gente não pode pegar eles pela mão e dizer: vamos seguir Jesus. Não vai. Vai ter uma hora que eles vão ter que fazer isso por si mesmos. Se nós
nós formos negligentes, responderemos por isso. Mas a escolha de cada um é de cada um. Né? Então, que isso sirva de consolo, que isso sirva de alegria também para o nosso coração, de alento, sabendo que a salvação ela é individual, o discipulado é individual. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade de pais, responderemos por ela. Mas a escolha, né, como diz as Escrituras, cada um vai estar diante de Deus e vai responder pelas suas escolhas, pelas suas atitudes diante de Deus, e que a gente possa ser fiel naquilo que o Senhor nos diz, né? E guardar o nosso coração, sabendo que não está em nossas mãos fazer tudo. Né? Não nos compete escolher, não nos compete salvar nossos filhos. Nos compete apenas ensinar e direcionar, né? E orar por eles. Nunca desistir, né? Orar até o instante, nunca desistir, mas o discipulado individual, a escolha individual,